Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 44ª aula. Bom, irmãos, nesta aula, que na verdade é a nossa penúltima aula, tá? Depois dessa só tem mais uma, e aí nós encerramos o estudo sobre o Apocalipse. Nesta aula nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Bom, na aula passada nós vimos ali o porquê que nós defendemos que o novo céus e nova terra é uma criação totalmente nova, né? Colocamos ali a visão de quem afirma que Novos Céus e Nova Terra é uma extensão à própria citação do milênio, e nós vimos na aula passada, na aula 43, então, o porquê que o milênio é uma coisa, Novos Céus e Nova Terra, capítulo 21, capítulo 22, é outra coisa. Amém? E aqui nesta aula sobre a Nova Jerusalém vai confirmar tudo que nós falamos na aula passada e também alguns aspectos muito interessantes a respeito da aparência, das características desta capital da Nova Jerusalém. Amém? Vamos começar nossa aula com uma oração. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, fala com Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, pela tua graça, por mais uma aula que o Senhor nos concede, ó Deus. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor continue nos direcionando, nos dando capacidade de compreender e entender, ó Deus, a tua palavra. Porque nós queremos ser um povo que conhece, que maneja e que aplica a tua palavra, ó Deus. Por isso, esteja conosco nesta aula, é o que eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos iniciar então esta aula 44, falando sobre a Nova Jerusalém. Bom, esse slide aqui eu coloquei na aula passada também, só para a gente trazer aqui, deixar claro como será nossos estudos aqui a respeito desses dois últimos capítulos de Apocalipse. Na aula passada nós vimos então uma definição teológica, de uma linha teológica a respeito do estado eterno, o qual compreende aqui o novo céus e nova terra. Na aula de hoje então nós vamos entrar no capítulo 21 de Apocalipse e nós vamos entender um pouquinho sobre a Nova Jerusalém, tá? E na aula que vem, que será a nossa última aula, aula 45, nós vamos falar sobre o rio de água da vida, que nada mais é do que o estudo então do capítulo 22. Amém? Vamos então nesta aula aqui falar um pouco sobre o capítulo 21 de Apocalipse, tá? Bom, já definimos na aula anterior que os novos céus e nova terra não é o milênio, mas sim uma outra criação, ou seja, tudo novo. Inclusive eu coloquei o verbo bara, tá? Que realmente nos dá essa característica de uma criação totalmente nova, tá bom? É o resumo da aula anterior, irmão, mas basicamente é isso. Nós ali defendemos que Novos Céus e Nova Terra não é milênio, não é extensão de milênio, não. Milênio é uma coisa, Novos Céus e Nova Terra é bara, totalmente novo, tá bom? Bom, vamos entrar então, pega a palavra de Deus, vamos começar a ler então o capítulo 21 de Apocalipse, que diz assim a palavra: E vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Só nesse primeiro texto aqui do capítulo 21 nós vemos aqui o verbo bara acontecendo. E vi um novo céu e vi uma nova terra, tá? Bara, porque o primeiro céu, que é o céu que nós vemos hoje, a primeira terra, a terra que nós vivemos hoje, já passou quando a Nova Jerusalém acontecer. Então nós temos aqui uma confirmação do que nós já falamos na aula anterior. Amém? E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Bom, aqui temos duas expressões, coloquei em amarelo aqui, irmãos, que nós devemos considerar. A primeira que de Deus descia do céu, e uma segunda expressão também adereçada como uma esposa. Amém? Bom, que de Deus descia do céu, o que isso quer dizer para nós? Define as características da origem desta Nova Jerusalém. Cidade, então, 100% santa e sem interferência humana. E quando nós falamos que uma cidade que não tem interferência humana, logicamente ela não tem defeito, ela não tem falha, ela não tem corrupção, ela não tem nada que possa degrenir esta cidade. É uma cidade, então, 100% santa, ou seja, descia do céu e vinha do próprio Deus. Essa que é essa expressão, esse texto quer nos passar. Amém? E também, adereçada como uma esposa, também nos traz uma característica que faz uma referência
a cidade eterna da igreja. Ou seja, aqui existe um link, né? Existe uma semelhança, uma comparação, né? Uma associação, melhor dizendo, entre a Nova Jerusalém, a capital desse novo céus e nova terra, com a igreja. Ou seja, aqui está a cidade onde a igreja vai morar, onde a igreja estará pela eternidade. Amém? Esse texto aqui, adereçada como uma esposa, quer passar para nós. Nada mais é do que essa cidade é a cidade onde a igreja está. Amém? Bom, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O que esse texto quer transmitir para nós, irmãos? Bom, a Nova Jerusalém, então, será a capital desse novo céus e nova terra. Amém? Dessa forma, então, haverá outras cidades nesta nova criação. É esse que o texto aqui quer passar para nós. Então, eles falam aqui que serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e esse será o seu povo. Então, se a Nova Jerusalém é a capital desse novo céus e nova terra, então quando nós falamos que uma cidade é capital de uma nação, então quer dizer que tem outras cidades ali nesta nação, tá? Então quando nós falamos de novos céus e nova terra e colocamos a Nova Jerusalém como a capital desse novo céus e nova terra, logicamente então haverá outras cidades nesta nova criação de Deus. A citação do tabernáculo aqui, irmãos, quando ele fala aqui, eis aqui o tabernáculo de Deus, representa aqui para nós duas coisas. Vamos a elas. Primeiro, representa então a presença e o relacionamento de Deus com o seu povo. Amém? Caso vocês queiram entender um pouquinho mais do tabernáculo, leia o Pentateuco, né? Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, para nós compreendermos melhor o tabernáculo. O tabernáculo representava ali, na época que Israel ainda vivia em tendas, tá? A presença de Deus. Então, quando o tabernáculo é construído, o tabernáculo ali era montado no meio do arraial de Israel, então ali trazia uma referência e realmente trazia a presença de Deus, tá? Ali existia o ato, lugar santo e lugar santíssimo dentro desse tabernáculo. Então, aqui quando é citado o tabernáculo, traz para nós que a Nova Jerusalém indica então a presença e relacionamento de Deus com o seu povo. Amém? Então, esse texto quer transmitir essa mensagem muito simples. Na Nova Jerusalém, no novo céus e nova terra, a presença de Deus estará no meio do seu povo pela eternidade. Tá bom? E representa também um segundo aspecto aqui, que a Nova Jerusalém será o centro de adoração nesse novo céus e nova terra. Porque sempre quando a Bíblia traz então a figura do tabernáculo, ele traz essa referência então de um povo ir adorar a Deus naquele lugar. Amém? Então aqui a citação do tabernáculo nesse texto representa esses dois pontos. Relacionamento e presença de Deus pela eternidade com o povo de Deus ali no novo céus e nova terra. E também que a Nova Jerusalém, que é esta capital desse novo céus e nova terra, será o centro, então, de adoração a Deus, pela eternidade. Amém? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso daí só confirma que nós falamos como é algo novo que Deus criou e essa cidade realmente vem de Deus, não tem interferência humana. Se não tem interferência humana, todos esses pontos aqui, morte, pranto, clamor, dor, logicamente não vai haver. Amém, irmãos? É uma criação perfeita, vem totalmente do próprio Deus e não tem interferência humana. Por isso que esses aspectos aqui não existirá, tá bom? Aos habitantes então é garantida a vida plena, com suficiência e cuidados divina em todas as áreas, e isso pela eternidade. Amém? Então aqui você começa a visualizar a maravilha que é a Nova Jerusalém, que é esse bara de Deus, que é esse novo céus e nova terra. Amém? Tudo que nós conhecemos aqui que nos traz tristeza, angústia, não existirá mais ali no novo céus e nova terra. Ali será prazer pela eternidade. Amém? Bom, vamos continuar aqui. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas.
e disse: me escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Bom, esse texto aqui, irmãos, confirma que novos céus e nova terra, então, é algo completamente novo. Bara, eis que faço novas todas as coisas. E não, então, uma regeneração como foi o milênio, né? O milênio é uma regeneração dos céus e da terra que nós vemos hoje. Inclusive, caso vocês queiram entender um pouquinho melhor, só voltar nas aulas sobre o milênio. Você vai entender como o milênio funciona. Novos céus e nova terra, então, não tem regeneração como o milênio. É uma criação completamente nova e esse texto aqui confirma ainda mais o que nós já debatemos na aula anterior. E aqui existe, então, uma garantia de Deus. Todos os problemas, então, da antiga terra e céu, que é o que nós vivemos hoje, tá? Vocês não viverão mais. Isso é uma promessa de Deus. Prazer e felicidade de eternidade em eternidade, como eu falei agora para vocês. Tá bom? Está cumprido. Olha essa expressão que nós já conhecemos muito bem aqui na palavra de Deus. Inclusive, essa expressão aqui é citada pela terceira vez na palavra de Deus. Onde é citada nas outras, então? Bom, na primeira vez, essa expressão aqui, está cumprido ou está consumado, nós vemos nessa primeira vez lá no Calvário, quando Jesus dá essa expressão, está consumado. Então Jesus decretou o fim do império do pecado e de Satanás. Foi a primeira vez que a palavra de Deus cita esta expressão, está cumprido, está consumado. Numa segunda vez, a Bíblia fala, que nós já vimos, essa expressão está consumado na última taça, ou seja, na sétima taça, quando a ira de Deus, quando o julgamento de Deus, quando o juízo de Deus sobre o pecado e sobre a terra se cumpre de forma completa através da sétima taça, da última taça. Inclusive, nós vimos isso nas aulas a respeito das taças. Aconselho vocês a assistirem então a aula da última taça. Você vai ver um pouquinho melhor. Nós debatemos e nós falamos muito sobre essa expressão está consumado em relação ao juízo de Deus sobre o pecado, sobre a terra, sobre os homens. Amém? Consumação do juízo de Deus sobre o pecado, sobre o reino do anticristo e de seus súditos. Amém, irmãos? E aqui, em Apocalipse 21, mais uma vez, a expressão está cumprido, está consumado, aparece. No fim do milênio, antiga terra e céu, tá? Consumado totalmente o plano da redenção. Amém? Então nós temos aqui esse está cumprido, ou seja, todas as coisas que deviam acontecer na antiga terra e céu, na antiga terra, no antigo céu, amém? Antes de Deus fazer esse novos céus e nova terra, antes de exercer o Bara, então está consumado. Tudo o que está antes deste Bara de Deus se consumou. Se consumou o milênio, se consumou as taças, se consumou tudo. Então o plano da redenção de Deus se consuma totalmente. Amém? Por isso que Deus está falando aqui, está cumprido, está consumado. Amém? Agora o meu povo vai viver coisas novas. Agora o meu povo estará numa nova terra, num novo céu, numa nova capital, numa nova Jerusalém. Num lugar onde não haverá morte, pranto, nem clamor por socorro, né? Haverá então um ambiente totalmente novo, um ambiente de prazer eterno, de alegria eterna, de adoração eterna. Todos os problemas que o meu povo vivia está cumprido, está consumado. Não haverá mais aqui nesse novos céus e nova terra. Tá claro, irmãos? Por que essa expressão aqui está cumprido aparece? Amém? E é interessante nós fazermos esta relação da primeira vez que este termo aparece, da segunda vez que esse termo aparece e agora na terceira vez, decretando então o fim do milênio e uma entrada para uma nova era, novos céus com nova terra. Amém? A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Bom, a água da vida aqui traz essa relação para nós. Nova vida, novo reino, novas perspectivas. E é exatamente isso que o povo de Deus, que nós vamos viver aqui nessa nova Jerusalém, nesse novo céus e nova terra. Amém? Nós vamos viver nova vida, novo reino e novas perspectivas que até nós não conseguimos nem imaginar aqui nesta terra, irmãos. Como será a vida nesse reino?
nesse bara de Deus, nesse novo céus e nova terra. Inclusive a palavra de Deus fala, né, que nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Amém? O que nós sabemos é que nós teremos uma nova vida, um novo reino e novas perspectivas. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Olha essa expressão aqui, irmãos, mais uma vez. A quem vencer. Isso realmente coloca por terra quando as pessoas falam que eu já aceitei a Cristo, está tudo garantido. E a pessoa não busca santificação, a pessoa não busca mudança de vida, a pessoa não busca perseverança na trajetória, no caminho. Então a pessoa não dá atenção mais naquilo que ela tem que fazer. E quando a palavra de Deus sempre volta a falar para nós que nós precisamos vencer. E não existe, irmãos, vencedores parados, vencedores que não persistem, vencedores que não guerreiam batalhas e vencem elas, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, do conhecimento de Deus, de realmente perseverar quando nós somos tentados, quando nós somos provados e nós somos aprovados. Isto é o vencedor. Amém? E a palavra de Deus fala para essas pessoas que não desanimam, que permanecem, estas pessoas herdará a nova Jerusalém. Essas pessoas herdará o novo céus e a nova terra. E não caia, irmãos, nesse papo aí, então, aceitei a Cristo, está tudo garantido, então eu já não preciso da igreja, não preciso do pastor, eu não preciso disso, não preciso daquilo, e a pessoa relaxa. E você não vai vencer. Amém? Então, mais uma vez, a palavra de Deus confirma, quem vencer é que vai herdar todas essas coisas. Amém? Então, só poderão habitar nesse novo céu e nova terra quem vencer. Ou seja, Deus exige de nós perseverança, santidade e obediência. E a expressão, então, uma vez salvo, sempre salvo, cai por terra mais uma vez. Lembre-se das aulas das 7 igrejas. A quem vencer, lhe darei isso. A quem vencer, herdará isso. Amém? Em todas as cartas, Deus fala. Essas promessas são para a quem vencer. Tá? Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tá bom? Então, todos esses que praticam não herdará a nova Jerusalém, não estará neste ambiente novo. Amém, irmãos? Então nós temos que prestar muita atenção para que a prática do pecado não faça parte da nossa vida, tá? Nós precisamos buscar santidade, de dia em dia, todos os dias, tá? E veio um dos 7 anjos. Como vimos na aula anterior, a presença de um dos anjos das taças, então, é somente para demonstrar o antagonismo da falsa igreja, a Babilônia, e da verdadeira igreja, Novos Céus e Nova Terra. Amém? Isso eu comentei na aula anterior, tá? Vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Tá? Esse texto, então, dá ênfase que a igreja não é mais a noiva do Cordeiro aqui no Novos Céus e Nova Terra, mas sim a esposa do Cordeiro. Então as bodas do Cordeiro, neste momento aqui na Nova Jerusalém, já aconteceu. Ou seja, a igreja agora é tratada como a esposa do Cordeiro. Isso denota que com a criação do Novo Céus e Nova Terra, caracteriza que a igreja então tomará posse e desfrutará da plenitude do relacionamento entre Cristo e a igreja. É isso que o texto está demonstrando para nós aqui. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém. E essa expressão que o Apocalipse usa aqui, grande e alto monte, nós podemos fazer um antagonismo também, uma comparação com a falsa igreja. Por que para a verdadeira igreja, a igreja de Cristo, a esposa de Cristo, é usada essa expressão grande e alto monte para falar sobre a cidade onde a igreja vai morar? Como é que a Bíblia fala então da cidade onde a falsa igreja morou lá no passado, lá na época da grande tribulação? Bom, olha o contraste aqui. Quando a Bíblia fala da falsa igreja, da Babilônia, ela fala assim, a expressão, e levou-me a um deserto, ou seja, lugar de desolação e sequidão. Então quando a Bíblia quer demonstrar o lugar da falsa igreja,
da igreja que rejeita a Cristo, a Babilônia, que nós já falamos ali, a queda da Roma política, a queda da Roma religiosa, caso vocês queiram lembrar, ela usa a expressão do deserto, ou seja, a falsa igreja está no lugar de desolação e sequidão. Mas quando a Bíblia agora aqui no capítulo 21 do Apocalipse está falando da verdadeira igreja, da igreja de Cristo, da esposa do Cordeiro, tá? Do lugar onde ela habita, que é o novo céus e nova terra, a nova Jerusalém, ele fala, e levou-me a um grande e alto monte, ou seja, lugar de poder e soberania. Então, para a falsa igreja, desolação e sequidão. Para a verdadeira igreja, para a esposa do Cordeiro, poder e soberania. Amém? Conseguiram ver o contraste entre as duas igrejas aqui, a citação do Apocalipse para cada uma delas? Tá? Que Deus descia do céu. Como falamos anteriormente, novos céus e nova terra, então a nova Jerusalém tem características totalmente vindas de Deus. Tá? Isto confirma então que Deus então é o arquiteto e o construtor desse novo céus e nova terra, dessa nova Jerusalém. E isto confirma em Hebreus capítulo 11, versículo 10, que diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém, irmãos? Então aqui demonstra que esta nova Jerusalém, que essa nova céus e nova terra, Deus é o artífice e construtor. Vem dele todas essas coisas. Amém? E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Esse texto indica que as características dessa cidade, então, estabelecem um ambiente de eternidade. Tá? E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, tribos de Israel. Essa referência que nós temos aqui. Quando a Bíblia cita porta, ela está dando uma representatividade de acesso e passagem. Amém? Então, dessa forma, a ideia que esse texto aqui quer transmitir é muito simples. Deus escolheu a nação de Israel para enviar Jesus Cristo, onde através dele, através de Cristo, todas as demais nações foram alcançadas pelo seu sacrifício e receberam salvação. Amém? É por isso então que o Apocalipse utiliza aqui as portas, ou seja, para você adentrar na cidade tem que ser através de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo, você não consegue adentrar, você não consegue ter acesso, você não consegue ter passagem. Porta, por isso que o Apocalipse utiliza a porta. E esse acesso, essa passagem, Deus utilizou Israel, a nação de Israel, para que através dela, esta porta acontecesse em nossas vidas. Esta passagem estivesse para nós acessível. Ou seja, Cristo, através da nação de Israel, nós conhecemos para que nós possamos ter passagem, acesso à Nova Jerusalém. Tá claro, irmãos? Por que o Apocalipse utiliza, então, a relação de portas, acesso, passagem, que é Cristo, para com Israel? Foi através de Israel que Cristo veio e todas as demais nações foram alcançadas. Por isso que existe que Deus falou para Abraão: todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de ti. Amém? E nas portas, 12 anjos. Ou seja, está mostrando aqui que o acesso ele é seguro. Ele tem uma segurança. Ou seja, tem 12 anjos, tem guardas ali. Por que o Apocalipse utiliza essa expressão? Os anjos nas portas representam então o cuidado, representam zelo pela salvação conquistada por Cristo por seu povo. É uma representatividade aqui, irmãos. Não quer dizer que ele está impedindo que... Não quer dizer que porque tem anjos nas portas e que vai chegar uma pessoa ali querer passar e o anjo vai falar assim para ela: não, você não pode passar, você não está autorizada. Não, não vai passar ninguém ali que não tenha, que não seja salvo. Só vai entrar na cidade quem é salvo. O fato de ter anjos nas portas mostra realmente que a conquista de Deus na cruz do Calvário para nós, existe um cuidado, existe um zelo. Não é feito de qualquer forma. Amém? Representa que só podem ter acesso ao novo céu e nova terra quem venceu. Amém? É uma representatividade. Do lado do levante tinha 3 portas.
Do lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. E do lado do poente, 3 portas. Ou é norte, sul, leste, oeste. É isso que o Apocalipse está falando aqui. Norte, 3 portas. Sul, 3 portas. Leste, 3 portas. Oeste, 3 portas. Quando nós lemos esse texto, o que nos remete? A disposição das tribos de Israel em volta do tabernáculo. Então, quando Israel eles iam marchando em direção a Canaã, a terra prometida, o tabernáculo era montado e existia uma disposição das tendas das tribos de Israel em volta do tabernáculo, que é esta imagem que vocês estão vendo aí. Amém? Então, do mesmo modo que a disposição das tribos de Israel em volta do tabernáculo no Antigo Testamento era em todas as direções, a salvação conquistada por Cristo engloba todas as nações da terra. E nesta imagem você vê em todas as direções, seja norte, sul, leste, oeste, as tribos de Israel distribuídas, tá, em volta do tabernáculo. Da mesma forma está acontecendo aqui na Nova Jerusalém, tá? Demonstrando realmente que a salvação que veio através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nasceu pela nação de Israel. Então, todo esse sacrifício de Cristo alcançou todas as nações, alcançou toda a terra, todas as nações da terra, norte, sul, leste, oeste. Ou seja, na Nova Jerusalém habitará qualquer um que aceitar a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não importa o lugar da terra onde você esteja. Amém? A salvação conquistada por Cristo alcançou o mundo todo. É isso que o Apocalipse quer transmitir para nós aqui nesse texto. Tá? E perceba que o texto informa 4 posições. E lembre-se, irmãos, o número 4 representa o mundo, representa a terra. Ou seja, a salvação esteve, ou nos nossos dias hoje, está acessível a todos os homens, a todas as nações. Amém? Bom, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Bom, a citação aqui dos 12 apóstolos é uma referência à igreja, pois a igreja surgiu em Pentecostes, começando pelos apóstolos. Foi a igreja, então, que trouxe a revelação e a base para o crescimento do evangelho. Amém? Então, irmãos, essa citação e esta referência que o Apocalipse está fazendo aqui, com o fundamento. O que é fundamento? Fundamento é a estrutura, é a base, é a sustentação de uma edificação. Normalmente a fundação ela fica embaixo da terra, você não enxerga. Então a pessoa faz a fundação toda embaixo da terra, tá? Faz toda essa estrutura de sustentação da edificação e da calçada, vamos dizer assim, de onde nós enxergamos para cima, toda essa fundação que está embaixo da terra está sustentando um prédio, uma casa ou um galpão, qualquer construção. Amém? E aqui então, o que o Apocalipse está falando? Que o fundamento desta Nova Jerusalém, a base de sustentação, é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele utiliza essa referência dos apóstolos do Cordeiro com a igreja, porque foi através dos apóstolos que começou a igreja ali em Pentecostes. Então a verdade do Evangelho, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, difundido, amplificado pela igreja, é o fundamento desta cidade da Nova Jerusalém. Está claro esse texto aqui de Apocalipse? O fundamento, a estrutura, a base dessa cidade é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Olha então, irmãos, preste atenção e lembre-se sempre disso quando vocês forem pregar a palavra. Você está pregando o fundamento da Nova Jerusalém. A palavra de Deus é poderosa, o Evangelho de Jesus Cristo é o fundamento. Amém? Então ela tem poder para transformar vidas. Amém? Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe da palavra de Deus. Ela é o fundamento. Amém? E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro, 12.000 estádios. E aqui é uma expressão, eu não quero ficar muito no significado de 12.000 estádios, mas eu quero dizer por que
esta medida aqui, quando acontece, ela é uma medida cúbica, ou seja, 12 por 12 por 12, tá? Vamos lá. Só para curiosidade aqui, título de informação, um estádio ela é uma medida de 184,9 metros, tá? Quando você multiplica por 12.000, você tem uma medida de 2.219 quilômetros, amém? Só para o título de informação, mas a informação importante que eu quero transmitir para vocês é essa aqui, acompanhem comigo. A dimensão da Nova Jerusalém ela é cúbica, ou seja, largura, comprimento e altura são iguais, 12 por 12 por 12. É isso que o texto do Apocalipse está falando para nós. Isso nos remete então à dimensão do lugar Santo dos Santos lá no Antigo Testamento. Olha que interessante. Aqui você está vendo duas imagens: o tabernáculo, amém? E o templo de Salomão, que foi construído após o tabernáculo. Bom, quando o Apocalipse está falando do tabernáculo, e ele vai dar a dimensão do lugar santíssimo, ou seja, aquele que está além do véu, ele tinha essa medida de 5 por 5 por 5 metros, ou seja, uma medida cúbica. A medida do lugar santíssimo, onde Deus estava, onde estava a Arca da Aliança, tinha uma medida cúbica de 5 por 5 por 5. Quando nós lemos os textos referentes ao Templo de Salomão, e quando nós vamos ver a medida também do lugar santíssimo, o lugar além do véu, onde também estava a Arca da Aliança, nós também temos uma medida cúbica de 20 por 20 por 20. Amém? Então, quando nós lemos esses dois textos, essas duas informações, o que o Apocalipse está falando para nós aqui? A Nova Jerusalém é o Santo do Santo Celestial. É o local onde Deus habita. Assim como Deus habitava no Santo dos Santos no tabernáculo, assim como Deus habitava no Santo dos Santos no Templo de Salomão, ou no Templo de Zorobabel, tá? Também então Deus habita pela eternidade aqui na Nova Jerusalém. Porque a medida aqui é 12 por 12 por 12. Também uma medida cúbica. É isso que o Apocalipse quer transmitir para nós. A Nova Jerusalém é a habitação do Altíssimo, do nosso Deus, pela eternidade, no meio do seu povo. Amém? Bom, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. O muro, então, é sinônimo de proteção e segurança por toda a eternidade. É isso que Deus oferece na Nova Jerusalém. Bom, e a construção do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcédona, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Nesse texto que nós lemos aqui, falando a respeito da aparência do fundamento da cidade e também das portas. A beleza, aqui que o Apocalipse quer transmitir para nós, a imaginação. Vocês podem pesquisar depois, eu não vou colocar aqui na aula, a aparência destas pedras, e você consegue caracterizar na sua mente como era a aparência do fundamento das portas. Mas o mais interessante aqui que eu quero transmitir para vocês, e que o Apocalipse quer transmitir para nós, é que ele dá detalhes da aparência e da beleza do fundamento. Como eu falei agora para vocês, o fundamento fica embaixo da terra. Ninguém vai ficar prestando atenção no fundamento. Quando você vê um prédio levantado, uma casa levantada, o fundamento você não enxerga, irmãos. Não interessa a aparência do fundamento. Se ele está bem construído, bem alicerçado, a casa que importa. A arquitetura é a casa que importa. Mas aqui o Apocalipse está dando uma ênfase na aparência do fundamento. Amém? É isso que é interessante aqui. Uma coisa que era para ficar embaixo da terra escondida, o Apocalipse não vai fazer isso. Ele traz à tona. O fundamento é importante, porque, como eu falei para vocês, o fundamento é a verdade do Evangelho, é Jesus Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que o Apocalipse fala da aparência, da beleza do fundamento, da beleza do Evangelho, da beleza do fundamento. Amém?
Vimos que o fundamento da cidade é a verdade do Evangelho. Normalmente a fundação de qualquer construção não existe beleza, pelo contrário, fica muitas vezes escondida debaixo da terra. Mas na Nova Jerusalém não é assim. A beleza do Evangelho de Cristo pode ser vista e admirada através de pedras preciosas. Amém? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é sua lâmpada. Isso traz para nós 3 aspectos. O primeiro, a cidade não possui templo pelas razões apresentadas acima. Segundo, a glória de Deus presente nela dispensa qualquer tipo de iluminação. Novos céus e nova terra de natureza espiritual. Logo, então, as suas necessidades são completamente diferentes do que conhecemos hoje. Amém? Se é uma nova criação, se é uma nova origem, se é uma criação totalmente nova da parte de Deus, então nós não podemos trazer esta realidade para a nossa realidade hoje. Hoje nós precisamos da lua, nós precisamos do sol e das estrelas. Na Nova Jerusalém, não. A glória de Deus é suficiente. Amém? Por isso que nós não conseguimos imaginar como será a Nova Jerusalém, a não ser por esses aspectos que o Apocalipse apresenta aqui, mas isso é muito superficial, irmãos. Com profundidade, essa cidade não vai chegar à nossa mente, não vai chegar ao nosso coração, só quando nós estivermos lá. Amém? Porque nós enxergamos essa terra, nossa realidade é essa. Mas a Nova Jerusalém, a realidade da Nova Jerusalém será completamente diferente da nossa. É por isso que nós não conseguimos imaginar com profundidade. Amém? Terceiro aspecto aqui, o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso nós veremos na aula que vem, aula 45, da próxima aula. Amém? Bom, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Bom, eu falei na aula passada para vocês que nós íamos responder uma pergunta a respeito de nações, que é exatamente esta aqui, ó. Por que existem nações na eternidade? Devemos lembrar então que a Nova Jerusalém é apenas a capital do Novo Céu e Nova Terra, como nós já falamos nesta aula aqui. Deste modo, existem de fato então outras nações e cidades na eternidade. Amém? Mas nós podemos fazer então um outro questionamento, uma outra pergunta. Quem são essas nações? É isso que nós vamos analisar agora. Quem são essas outras nações? Se a igreja, se os salvos estão morando na Nova Jerusalém, quem são essas outras nações que estão fora da Nova Jerusalém? Quem estão habitando nelas? Vamos lá. Para responder essa pergunta, nós devemos levar em consideração aqui, irmãos, 3 pontos. Primeiro, a cidade celestial, a Nova Jerusalém, é uma cidade prometida para a igreja. Ou seja, a primeira informação que nós temos, a igreja é que vai morar na Nova Jerusalém. Ou seja, quem morar fora da Nova Jerusalém não é a igreja. Amém? A igreja está em um nível diferente em relação aos salvos do milênio na eternidade. E a igreja é o reino sacerdotal eleito por Deus. Nós vamos aqui estudar então esses 3 pontos aqui em detalhes. Amém? Mas são esses 3 pontos que nós devemos considerar para responder esse questionamento a respeito da citação de nações aqui no capítulo 21. Vamos lá, então vamos ao primeiro aspecto. A cidade celestial, a Nova Jerusalém, é uma cidade prometida para a igreja. Amém? Bom, vamos lá. A igreja, irmãos, compreende todos os salvos desde a criação em Gênesis, ou seja, desde Adão até o início do milênio. Ou seja, vamos colocar até o final da grande tribulação. Lembra aquelas pessoas que não foram arrebatadas e ficaram durante a grande tribulação? Estas pessoas ainda que recusaram a se dobrar diante do anticristo, que permaneceram fiéis a Deus, mesmo não sendo arrebatadas, mas passaram pelo problema aqui na terra de perseguição do anticristo em relação a elas, e elas permaneceram fiéis, foram salvas. Essas pessoas vão integrar a igreja. Após isso, começa o milênio. Quem for salvo durante o milênio não compreende a igreja. Amém? Isso nós podemos afirmar da seguinte modo. A Nova Jerusalém corresponde à habitação, à cidade onde a igreja vai morar.
As outras nações correspondem então às cidades dos salvos no milênio, ou seja, aquelas pessoas que forem salvos durante o milênio não compreendem a igreja, e são estas pessoas que foram salvos durante o milênio que vão habitar as outras nações aqui no Novo Céus e Nova Terra. Amém? Tá claro esse primeiro ponto aqui, irmãos? A igreja compreende desde quando? De Gênesis, desde Adão até o início do milênio. Os salvos durante o milênio não compreende a igreja. Amém? E nós vamos deixar isso claro aqui. A igreja está em um nível diferente em relação aos salvos no milênio e na eternidade. Bom, a igreja, a salvação se dá estritamente pela fé. É o que nós vivemos hoje. Nós não enxergamos Jesus Cristo visivelmente. Nós o aceitamos pela fé, nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé, nós obedecemos pela fé. Amém? Durante o milênio, nós vimos que não é bem assim. Existe uma diferença. A salvação se dá por escolha daquilo que, inclusive, eles estavam vendo. Jesus Cristo governa durante o milênio, durante 1000 anos, e as pessoas que viverem este período enxergam a Jesus Cristo de forma visível. Então, a salvação se dá um pouco diferente do que se dá hoje por nós, que é pela fé. Durante o milênio, não. A salvação se dá pela escolha. Se eles querem obedecer e aceitá-lo daquilo que eles estão enxergando ou não. Amém? Então, irmãos, você consegue perceber nesse primeiro ponto que nós estamos colocando aqui, o porquê que os salvos no milênio não vão integrar a igreja? Porque para integrar a igreja existem esses critérios, esta é a realidade. Amém? Olha um outro exemplo. A igreja, ela tem, inclusive hoje, né? Amém? Nós somos a igreja, nós temos oposição de Satanás. Nós temos essa barreira para enfrentar aqui. Nós vimos que lá no milênio não tem. O Satanás estará preso durante o milênio. Então eles não têm oposição de Satanás. A oposição que nós temos hoje, os salvos, aqueles que decidirem por Jesus Cristo no milênio, eles não tiveram só oposição. Amém? Então podemos caracterizar como relativamente um pouco mais fácil. Amém? Nós temos hoje uma oposição muito forte, que é de Satanás. No milênio eles não vão ter essa oposição. A igreja hoje, as condições governamentais não são favoráveis. Hoje nós vemos Brasil, nós vemos Estados Unidos, nós vemos a Europa, nós vemos guerra para tudo que é lado. Nós temos que enfrentar muitas vezes os governos aqui. E muitas vezes o governo, eles vêm de encontro à igreja. Hoje nós vemos aqui várias leis, muitas coisas sendo debatidas contra a igreja, seja através do aborto, eles querem aprovar aborto, querem debater aborto, várias pautas aí que são contra a família. Então, nós temos essa barreira para enfrentar também. Nós temos que lutar contra, muitas vezes, o governo, que quer oprimir a igreja, que quer ir contra a igreja, que quer ir contra a família. No milênio, não é assim. No milênio, as condições governamentais são completamente favoráveis, porque Cristo vai estar reinando aqui durante 1000 anos. Então você vê a realidade da igreja hoje para alcançar a salvação, dos obstáculos que ela tem que enfrentar muitas vezes para aqueles que estão no milênio. Amém? Então você consegue ver a relação. Por que a igreja habita na Nova Jerusalém e os salvos no milênio habitarão nas outras nações dentro do Novo Céus e Nova Terra? Tá claro até aqui, irmãos? Caso vocês tenham alguma dúvida, escreve no comentário para mim, no WhatsApp também você pode mandar mensagem, me procura na igreja sem nenhum problema. E vamos para o último aspecto aqui. A igreja é o reino sacerdotal eleito por Deus. A Nova Jerusalém é o lugar onde será exercido o sacerdócio. Amém? Deste modo, esse lugar só pode ser habitado pela igreja. Tá? Dentro da Nova Jerusalém será exercido o sacerdócio. Inclusive, a respeito do exercício do sacerdócio através da igreja, nós falamos também nas aulas anteriores. Amém? E a relação das demais nações, os santos do milênio, para com a Nova Jerusalém define-se a nível de adoração e celebração a Deus, sendo ministrados pelos sacerdotes no templo futuro que é a igreja.
Ou seja, essas outras nações virão à Nova Jerusalém para prestar culto a Deus nesse novo céu e nova terra. A igreja terá um papel diferente. A igreja será sacerdote durante a eternidade. Amém? Diferentemente dos salvos do milênio. O sacerdócio é referente à igreja. Os salvos do milênio não serão sacerdotes. Por isso que a Nova Jerusalém é uma cidade para os sacerdotes, para a igreja, e as outras nações para aqueles que alcançaram salvação durante o milênio. Tá claro? A igreja começa em Gênesis, termina no início do milênio. Tá ok? Bom, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A Nova Jerusalém é uma cidade santa, irmãos. Deus garante que nada que fira a santidade vai entrar nessa cidade durante toda a eternidade. Tá ok? Tá claro os aspectos então da Nova Jerusalém? Amém? Sua aparência, seus aspectos, nós vimos aqui muitas coisas interessantes, tá? Bom, irmãos, na aula que vem, aula 45, será a nossa última aula sobre o estudo de Apocalipse. E nós vamos falar sobre o rio da água, ou rio de água de vida. E nós vamos ver um questionamento também que nós fizemos nas aulas anteriores a respeito da cura das nações. Por que o Apocalipse fala sobre cura das nações? Nós responderemos isso na aula que vem. Amém, irmãos? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amém? Espero que vocês, todas as dúvidas de vocês tenham sido sanadas. E caso alguma dúvida ainda restou, eu sempre falo, deixa nos comentários para mim ou me procura. Amém, irmãos? Vamos encerrar com uma oração? Vamos falar com Deus? Fecha seus olhos, fala com Deus. Agradece a Deus por esse tempo. Ele sempre está conosco. Senhor, eu te agradeço pela tua presença e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Nós queremos a cada dia mais depender do Senhor. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é tudo para nós. Nós não temos sentido algum de viver, ó Deus, se o Senhor não estiver conosco. Por isso, nos capacita, nos instrui, nos ensina. Nós precisamos de Ti. Obrigado por estar conosco nesta aula, ó Deus. E eu peço que o Senhor nos ajude a colocar em prática todos os pontos que o Senhor colocou para nós nesta aula. É o que eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E tudo que o inimigo quer roubar de nós, nós não deixaremos. Senhor, coloca as Tuas mãos para que nada se perca, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero vocês então na próxima aula, aula 45, quando nós vamos falar sobre o rio de água de vida, que será a nossa última aula sobre o Apocalipse. Espero vocês, se Deus quiser. Amém?